Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Chá das Quintas. Hoje vai ser um pouquinho especial. Eu peguei essa carona dessa última semana que teve vários descontos, né? Incentivos ao consumo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o consumo consciente. E eu vou dar algumas dicas também sobre mudanças de hábitos, algumas trocas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, nosso cotidiano, para diminuir o nosso consumo, nossa quantidade de resíduos e tudo mais. Para quem não sabe, final de 2018, 2019, eu dei palestras aqui pelo município de Mariporã. Então foram 40 escolas daqui do município e mais algumas ações com a população, né? Principalmente ação, por exemplo, na rodoviária, que a gente incentivou mesmo essa mudança de consumo. E quando a gente fala sobre educação ambiental, ela vai muito dessa relação do nosso cotidiano, né? Então, essa questão do que a gente consome, do que a gente descarta, dessas necessidades, né? Bom, essa questão eu não vou falar no termo porque eu estava até em respeito a questão racial, né? Então eu percebi que tinha também, li bastante sobre essa questão, então não vou falar no termo inglês, né? Mas que está instituído aí numa sexta-feira de super descontos. E o que eu vejo dessa questão, né? O consumo, ele é extremamente incentivado, né? Por causa até das empresas, indústrias e tudo mais, para a questão de lucros. Então, cada vez mais nós verificamos que tem muitas datas em que há o incentivo a esse consumo. Né? Então, quando você vê lá, né, a data do Dia dos Namorados, o dia Natal, Ano Novo, que são datas extremamente alto consumo, né? Então que as pessoas ficam frenéticas para fazer, porque precisa dar presente para as pessoas e tal. E a gente vê realmente que o marketing dessas empresas, de tudo, é relacionado a essa questão de você consumir. Então, né, consuma, compre, né? A palavra comprar é extremamente incentivada nessa questão. A reflexão que eu deixo aqui é justamente qual a necessidade desse consumo exacerbado. Né? Então, hoje a gente sabe que muitas pessoas acabam comprando desnecessariamente. Né? Muitas se endividam, muitas fazem dividem milhões de vezes uma coisa que talvez elas não precisem agora. Né? Então, essa questão desse super desconto, dessa sexta-feira dos descontos, que é um conceito consumista lá dos Estados Unidos, enfim, é exatamente isso, né? Então, incentiva a pessoa a comprar. E normalmente a gente está nessa condição de sair desesperadamente para comprar uma coisa que 99% das vezes a gente não precisa. Então, quando a gente fala de consumo, dentro da questão da sustentabilidade, antes da gente consumir, a gente tem que se perguntar se eu preciso. Você precisa exatamente comprar uma roupa nova? Você precisa comprar um computador novo? Você precisa comprar um carro novo? Uma geladeira nova? Um micro-ondas novo? Você precisa comprar? Então, toda vez, assim, uma dica que eu sempre passo é das pessoas terem essa consciência. Quando a gente fala do consumo consciente, é a gente não consumir mais do que a nossa necessidade. Não há problema algum você, por exemplo, comprar uma geladeira porque de fato você está precisando, né? Ou comprar uma televisão nova porque de fato você está precisando, né? Eu, por exemplo, meu computador já está um pouquinho velhinho, então daqui a pouco eu vou ter que acabar fazendo um investimento nisso porque até um equipamento de trabalho meu. Então, né, tipo, eu tô comprando por uma necessidade. Então, sempre fazer essa reflexão. Quando a gente fala nessa questão de consumo consciente, é justamente para isso, é para a gente, antes de consumir, da gente ver um produto, se perguntar: eu preciso? Qual o investimento ou quanto que eu vou gastar para usar isso? Tá no momento bom? Tá no momento ruim? Claro que a gente pode usar esse momento de super desconto
para a gente fazer um investimento, por exemplo, né? No meu caso, eu preciso comprar, vou dar um exemplo, né? Preciso comprar esse computador novo e tal. Mas eu preciso comprar ele agora? Não, o meu ainda dá para usar. Então vamos fazer o seguinte: colocar lá na caixinha, né, do investimento, que provavelmente no ano que vem eu acabe comprando. Então, às vezes nós somos estimulados pelo mercado a ser imediatista, a comprar naquele momento. Nossa, eu não vou perder outra oportunidade. Depois de uma semana, você tem a oportunidade de comprar, às vezes até mais barato. Então é isso que a gente precisa ter de reflexão quando a gente vai fazer os consumos, né? Se eu preciso do produto mesmo, para quê? Se eu tenho um monte de roupa, por que é necessário comprar uma roupa nova, né? Por que a gente tem essa consciência de que ano novo a gente precisa de roupa nova? Não faz muito sentido, né? Eu acho que as questões energéticas, porque, né, para entrar com tudo novo e tal, eu acho que as questões energéticas vão muito mais além do que a questão de consumo. Então, a todo minuto, todo momento, nós estamos sendo estimulados a fazer compra, né? A usar a palavra comprar, o consumo, a necessidade. Mas qual de fato é a nossa necessidade, né? Quão emergente a gente precisa comprar uma coisa, né? Compensa a gente entrar num endividamento, né? Fazer aí, comprar até um produto que seja 2 vezes mais caro, né? Ou que vai ficar um pouco mais caro por causa da gente dividir aí em milhares de vezes. Compensa mesmo? Então, tenha sempre essa pergunta. Quando você tiver esse impulso de querer comprar, você precisa disso? Nesse exato momento? É a mesma coisa. Eu coloquei na minha vida, por exemplo, algumas políticas. Adoro políticas. Mas eu coloquei um pouco disso. Então, por exemplo, sempre que eu quero renovar, por exemplo, uma roupa, não necessariamente a gente precisa usar a roupa até surrar, até rasgar e tal. Às vezes a gente gosta de uma peça de roupa e que usa até falar, nossa, coitada, essa daqui já era, né? Mas claro que você não precisa ficar sempre, às vezes é bom a gente renovar, mas é necessário, né? Então, se eu tô precisando dar uma repaginada e tudo mais, eu, por exemplo, eu coloquei que cada peça que eu compro a mais, eu tenho que doar. Ou doar, ou revender, né? Hoje você tem plataformas, você tem os brechós, por exemplo, né? E aí, o que eu queria dizer é sobre essa questão, por exemplo, de consumir roupas, né? Sapatos, bolsos. Mulheres normalmente adoram fazer esse tipo de compra. A gente também tem uma consciência, não só isso, eletrodomésticos também. Por exemplo, quando a gente vai em alguns sites aí, que a gente vê que o mercado está muito barato, que o produto está muito barato, sempre tenha consciência de onde está sendo produzido, né? E como que ele está sendo produzido. Então, um produto que a gente sabe que está saindo muito barato, provavelmente tem um trabalho escravo envolvido, né? Porque a gente tem a consciência, a gente sabe lá no fundo o quanto que os insumos para fabricar um produto custa, né? O quanto que o custo de mão de obra para uma empresa, uma indústria, também tem que ela gasta, né? Então, quando a gente compra assim um produto muito barato, então sempre tem sempre duvide, né? Então, quando uma roupa está muito barata ou quando um equipamento eletrônico está muito barato, esses sites, né, que a gente sabe aí, eu não vou falar aqui, mas enfim, então sempre tenha, porque nós temos essa responsabilidade também com essa questão social de quem está trabalhando, de quem está produzindo, né? Nessa cadeia de produto. Quando a gente faz um consumo, o consumidor final também está completamente responsável por toda essa cadeia de produção, desde do insumo que é retirado da natureza para fazer o produto final, a estocagem, mão de obra de fabricação, transporte, tudo isso a gente também, para quem está consumindo, para quem está comprando, é o maior responsável, porque todas essas coisas são feitas para quem tem dinheiro para pagar, para quem faz consumo. Então nós somos responsáveis.
Então, a questão do consumo consciente, ele vai muito além só da questão de comprar ou não comprar, mas também de ter a responsabilidade sobre essa cadeia de produção, né? Então, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, quando a gente fala sobre a questão é, de dispersar, né, gás carbônico, dos gases de efeito estufa, o consumidor também tem completa responsabilidade sobre isso, mesmo que isso seja parte das indústrias, porque a indústria produz um produto que a gente, consumidor, vai consumir, certo? Então, sempre pense, por isso que essa pergunta é essencial, se você precisa exatamente desse produto, né? E aí é uma questão também um pouco holística sobre o quanto que a gente está consumindo exacerbadamente, não só um produto final, mas os nossos recursos naturais, né? Um celular, você não estrala o dedo e nasce, né? Você tem que tirar um material do meio ambiente, né? Um componente químico, biológico, para fazer o material que a gente costuma usar no dia a dia, né? Então, uma roupa, quando ela é sintética, quando ela vai ser descartada, ela vai demorar aí 100 anos, até mais, para se decompor, né? Plásticos, embalagens, tudo isso está aferido nessa questão do consumo, né? E pensando nessa questão, né, então sempre lembre de se perguntar se vocês precisam desse produto antes de comprar, tá? Eu já desisti muito, já economizei muito fazendo essa pergunta toda vez que eu vejo uma coisa que eu falo, nossa, eu quero comprar, eu preciso? Não, então não vou comprar. Sinto muito, não vou comprar, entendeu? Pensando nisso, então algumas formas que a gente pode utilizar, por exemplo, para a gente consumir menos plástico, menos produtos que a gente vai descartar, né? Então, o primeiro de tudo, pensem sempre no tipo de material, né? Então, uma roupa, ele é feito de algodão natural ou ele é feito de material sintético? Pense que tudo que é sintético, ele vai demorar muito mais tempo para se decompor do que um produto natural, né? Então, como que é a embalagem desse produto? Esses dias eu postei sobre um shampoo e condicionador sólido que eu comprei, que aliás, muito bom, super recomendo. Meu cabelo tá com ele, lavei hoje. Por que que a gente escolhe, né? Primeiro que a embalagem não é de plástico, ele vem embalado em uma caixinha de papel que demora muito menos tempo para se decompor do que uma embalagem de plástico. Só para vocês terem uma ideia, uma embalagem de papel, de papelão, demora aí uns 3 meses para se decompor. Um pouquinho mais, às vezes uns 5 meses. Uma embalagem de plástico demora até 100 anos para se decompor, né? Então é muito tempo. Imagina que todo esse plástico que a gente descartou no resíduo comum, que vai para um aterro sanitário, tá até hoje lá, né? E até quando eu dava palestra eu brincava um pouco, que eu falava que se fosse verdade que lá no tempo das caravelas a gente escrevesse, né? Escreviam umas cartinhas, colocavam dentro das garrafas de vidro e jogavam no mar, a gente ia estar colhendo cartinha lá do tempo da colonização até hoje, porque o vidro demora quase 1 milhão de anos para se decompor, né? Então, o que isso causa de impacto, né? Quando a gente enterra esses produtos, imagina que gerações e gerações terão esses produtos enterrados em algum lugar, né? Tem um shopping muito conhecido aqui na Zona Norte, que é o Center Norte, ele foi construído em cima de um aterro sanitário, de um lixão, né, na verdade. E até um tempo atrás ele quase foi fechado, né? Passou um período fechado porque estava com risco de explosão. Por quê? Porque todo aquele material que estava enterrado para ser construído o shopping, ele libera gás metano. Então imagina que tem produtos lá que até 1 milhão de anos vão ficar fazendo a decomposição e vão soltar esse gás metano, né? Durante muito tempo. Então eles tiveram que fazer uma baita de uma reforma para fazer a captação desse gás, cuidar desse gás, enfim, fazer toda uma infraestrutura, que foi um gasto também para o próprio shopping.
Por que eu estou contando isso? Porque todo esse material, toda essa falta de consciência, esse consumo exacerbado que a gente tem, também afeta o nosso território, né? Porque um dia aquilo foi um lixão, mas que hoje é um shopping que todo mundo usa, né? Mas de repente que ele poderia ser tem o solo contaminado, tem um monte de coisa, né? Onde eu estudo, que eu faço gestão ambiental, lá na USP Leste, super conhecida também por causa de uma questão de descarte de produto químico, teve que ficar fechado, os estudantes lá, do começo, de quando foi aberto, tiveram que ficar um tempão sem ir para a faculdade. Por quê? Porque tinha o solo contaminado com produto de produtos que a gente usa, né, para o nosso dia a dia, né, para iluminação, para o consumo que a gente tem. Então, por isso que é muito importante a gente, principalmente quando for consumir, verificar qual é a forma, qual é a fonte que ele está vindo, né? Qual é a embalagem dele, né? Então, quando a gente vai no mercado, por exemplo, por que a gente vai comprar um produto que está embalado e dentro de um material com vários produtos químicos para conservar aquele alimento, sendo que a gente pode comprar frutas, legumes naturais, descascá-los e comer natural, né, fresco, ao invés de estar cheio de produto químico. A gente não descarta embalagens, a gente pode até compostar o produto natural, né? Então, quando você descasca uma fruta e tudo mais, você pode fazer a compostagem ou ele servir de adubo para uma horta, ou mesmo se ela for descartada num aterro sanitário, ela vai fazer a decomposição natural, mas do que comprar um produto que está embalado numa embalagem de ferro, de metal, de plástico, né? Muito melhor. Garrafas de água, por exemplo. Quanto tempo que ela passou dentro daquela garrafa de plástico, que ela saiu de um lugar para o outro, pegou sol, chuva, quantos insumos químicos não tem nessa água que a gente, entre aspas, falam que é mineral, né? Então, também tem essa questão do que a gente está consumindo, o que a gente está botando dentro do nosso corpo. Esses dias eu estava vendo o cúmulo do absurdo, foi bem assim mesmo, o cúmulo do absurdo. Foi alguns supermercados descascando, tipo, mexerica, melancia, melão, deixando tudo nos potinhos de plástico. Daí eu pergunto, isso é necessário? Quão difícil, ou quanto tempo a gente perde para cortar um pedaço de melão ou de melancia, ou para descascar uma mexerica? Justifica a gente embalar elas em plástico, ao invés de consumir elas com a embalagem natural delas? Então, é esse tipo de consumo consciente, quando a gente fala de consumo consciente, que a gente tem que colocar nessas perguntas, quando a gente, né, vai aí no mercado, vai numa loja, tudo, a gente tem que ter esse olhar, né? Não consumir a torto e direito, ir, né, nessa coisa, não, é sexta-feira do super desconto, vou lá comprar. Não, você precisa? Não, então não compra, não precisa comprar, não precisa se endividar, né? Eu sempre falei, né? Todo mundo, Natal, Ano Novo, essas coisas, sempre todo mundo dá presente, né? Aniversário também. E eu sempre falei, eu nunca quero ganhar presente, porque é muito mais interessante as pessoas estarem presentes do que eu ganhar presente. Então eu prezo muito mais quando eu tô no aniversário, que as pessoas estejam comigo na minha data que eu considero especial, né? Óbvio, do que ganhar um presente, um material que às vezes eu posso não gostar, pode não servir, que provavelmente eu vou jogar fora, né? Um dia, que vai ser descartado um dia, do que ter uma memória que ela vai durar muito mais tempo. Então também tem a ver com uma questão, uma relação que a gente tem com nós mesmos, né? É muito importante dar um presente para uma criança do que ele estar presente para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para alguma criança, né? Justifica comprar um presente de Natal, né? Aliás, até essa parte de comprar, você dar um presente, parece que você está comprando a pessoa, né? Pensa nisso, faça uma reflexão sobre isso. Então é muito importante que a gente faça essas reflexões. Dia dos namorados, eu sempre falava, né, para os meus namorados, tudo que eu falava assim, não vou comemorar. Dia dos namorados, eu não preciso de um dia para falar que eu gosto ou que eu amo uma pessoa, eu posso falar isso todo dia, né?
Aí fica aquela loucura que todo mundo sai para comprar presente e, nossa, já vi vários amigos brigarem por causa que não se deram presente ou porque não conseguiram jantar no Dia dos Namorados. Mas, sinceramente, qual a necessidade de ter um dia, se você pode ter vários dias, 365 dias de Dia dos Namorados? Então pensem um pouquinho sobre, reflitam sobre essas questões, essas datas também que nos incentivam a fazer esse consumo, a consumir, a comprar, né? Não precisa. É isso que eu acho que essa questão do consumo sustentável, do consumo consciente, antes de tudo a gente falar, não precisa. Você não precisa, você não é obrigado a dar um presente toda vez que você vai num aniversário. Você não é obrigado a dar um presente no Dia dos Namorados. Você não é obrigado a dar presente no Dia dos Natais. No Natal, Ano Novo, aniversário. Você é obrigado a estar presente, não a dar presente, entendeu? Então mudem sempre essa questão de estar para dar, né? Tipo, não deem, estejam. Então é uma reflexão que eu faço também que é muito mais importante do que você dar uma coisa material. E eu vou falar, contar um pouquinho para vocês, porque eu acho muito, todo mundo fala, nossa, Bianca, você não gosta de ganhar buquê de flores? Toda mulher gosta, né, e tal. Eu falei, não gosto. Por quê? Eu prefiro ganhar um vasinho que eu possa, né, tá lá molhando a plantinha, cuidar da plantinha, que aquela plantinha vai nascer, vai dar flor, vai morrer, vai voltar de novo, do que ganhar um buquê de flores que vai ficar uma semana, 2, 3 dias e vai morrer, né? Então, por quê? Na verdade, quando eu ganho uma planta que ela é viva, eu vou ter muito mais oportunidade de cuidar daquele serzinho, né? De estar lembrando de quem foi que deu e tudo mais, do que uma questão de um produto material que vai ser descartado. Então, isso também tem a ver com essa relação dessa questão do consumo consciente, né? O quanto que é necessário a gente comprar algo que vai ser descartado, né? Não é muito melhor a gente ter uma coisa que vai lembrar, que vai nos lembrar por muito mais tempo do que descartá-lo, né? Tipo, do que chegar no momento que você fala, putz, isso aqui não. Ah, olha, eu comprei esse livro, mas esse livro eu li, não gostei, e, tipo, vou dar para alguém. Então, assim, comecem a colocar na vida de vocês não só o descarte, mas principalmente os memórias, o que vai ser bom para você. Consuma coisas consciente de forma que, se você precisa de fato, né? Então, não vão muito por um impulso de comprar, mas mais pelo quando tiver necessidade. E tenham essa visão quando for consumir, qual a embalagem que esse produto vai vir. Que eu acho que principalmente é você pensar na embalagem, né? Numa embalagem de alto impacto ou de baixo impacto, né? E algumas coisas também que dá para mudar, por exemplo, do nosso dia a dia, que eu falei que ia ser um bônus, e eu quase esqueci. Então, e desse bônus seria mais ou menos por exemplo, quais são as ações que a gente pode mudar no nosso dia a dia, né? Trocas simples, por exemplo, o shampoo, né, e o condicionador sólido que eles vêm embalado numa embalagem de papel, né, de papelão, não de plástico. Então, o plástico, teoricamente, é um material de alto impacto ambiental, porque ele vai ficar aí mais de 100 anos para se decompor. E o papelão não, o papelão 3 meses ele já está decomposto. Façam, antes de tudo, a reciclagem, que é muito importante, porque vocês também estarão fazendo um trabalho social. Tem pessoas que precisam desse insumo, ganham o seu recurso, a sua subsistência desses recursos, elas revendem esse material e ganham não o salário, mas o dinheiro da venda. Então, como se fosse um trabalho. Então, a gente está incentivando que pessoas que estejam cooperadas, em cooperativas, possam ter a sua subsistência. Então, é um trabalho social também fazer a reciclagem e ter essa visão dos materiais que a gente está consumindo, como que eles estão sendo embalados, né? Como eu dei a dica lá do mercado, antes de consumir uma fruta ou uma coisa que esteja em conserva, verifica se ela tem in natura, que é muito melhor você consumir o alimento in natura do que ele conservado, né? Então, frutas, legumes, procure sempre pegar
na banquinha que esteja lá, né, o produto com a sua embalagem natural do que embalado num plástico, num ferro ou no metal e tudo mais. Outras coisas de substituição que vocês né, poderiam estar fazendo no seu dia a dia. Eu sempre falo que as esponjas de lavar louça, elas são um tipo de plástico, né? Então, é muito difícil, existe a reciclagem para elas, mas é muito difícil fazer a reciclagem. Então, ela tem que estar super limpa, muito bem limpa, não pode ter resíduo nenhum. É uma empresa no Brasil que faz, então é bem complexo essa questão. Mas a gente pode substituir por um produto super natural, que bem antigamente se usava, é muito mais barato, né? Que são as esponjas vegetais. Elas são muito mais higiênicas, elas podem ser compostadas, porque é um vegetal, é uma planta. Né? E se você conseguir a semente, você pode plantar ela no apartamento também. Né? E aí ter uma bucha aí de graça e tudo mais. Quando eu dava essas palestras, eu escutava que, mas ser sustentável é muito caro. Não, você faz uma baita de uma economia, né? Por exemplo, em buchas de limpar a louça. Você pode ter a sua própria produção de buchas em casa. E bom também que você pode tomar banho com elas, enfim, né? Não, pelo amor de Deus, não vai tomar banho com a que você lava a louça, mas com uma outra, né? Tipo, uma pra louça, outra pro banho, por favor, hein? Mas é isso, são essas pequenas substituições que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que é muito benéfico para o meio ambiente, para o nosso bolso. E antes de tudo, consumo, sempre pense. Eu vou bater nessa tecla até vocês colocarem na cabeça de vocês e sempre pensarem antes de consumir se vocês realmente precisam. Eu preciso deste produto? Quanto que ele vai sair para mim? Quanto que eu vou me endividar se eu comprar esse produto? Lembrando, não há problema nenhum de você consumir desde que você precisa do produto em si. O que a gente fala que é um consumo exacerbado é a gente comprar sem a necessidade. Né? Então, vou comprar mais barato de uma loja que a gente sabe que faz trabalho escravo. Isso não é legal. Né? Então, lembrando que a gente também é responsável por toda a cadeia produtiva deste produto que a gente está comprando. Né? E é isso. Acho que se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no inbox, podem mandar aqui na descrição, nos comentários, no direct. Acho que é isso. Perguntem, tenham consciência, consumo consciente. Vamos fazer mudanças de hábitos também, que é muito importante, a gente precisa. Estamos precisando muito, o planeta está precisando muito. A gente está ficando sem recurso natural. E lembrando que tudo que a gente consome, ele tem produto que vem, né, um recurso que vem do meio ambiente. Então é isso. E principalmente, isso é outra coisa que eu queria dizer também, principalmente incentivem os pequenos produtores. Os pequenos produtores, eles têm, além de colocar aquele carinho, aquela delicadeza, e além de ser produtos, por exemplo, que provavelmente você não vai ter igual, né? Não é uma produção em larga escala, você está incentivando o trabalho dessas pessoas. Então, eu sou uma pessoa que eu procuro muito comprar dos pequenos. Né? Quando eu ganho presente, por exemplo, mesmo as pessoas que querem me dar presente, eu valorizo muito mais quando é um presente feito pela pessoa do que um presente comprado. Né? Eu tenho uma tia que ela faz crochê, faz tricô, já me deu altos cachecóis, eu adoro, né? Tipo, inverno colocar cachecol e ela sempre faz e me dá um. Né? Já fez colchas, tem outra tia também que fez colcha de patchwork. Então eu procuro valorizar muito mais esse tipo de presente do que um presente que é comprado numa loja, que é produzido para qualquer outra pessoa, né? Mesmo porque eu sou uma pessoa que eu gosto de me sentir muito especial. Então, quando é feito para mim, alguém fez especialmente para mim, eu me sinto muito mais especial do que um produto comprado que eu posso ir na loja comprar ou de repente não vai servir, eu vou ter que trocar por um outro produto. Então sempre incentivem as pequenas produções,
né? Você está dando emprego para a pessoa, é um trabalho social, você está incentivando que a pessoa cresça também e além de dar um trabalho que foi feito com amor e com carinho. Então eu acho que é um pouco essa reflexão também que a gente tem que fazer sobre esses trabalhos, né? Então, quando você compra um cosmético que é feito também à base natural, as pessoas estão ali produzindo, estão estudando para fazer essa produção, do que você comprar de umas grandes indústrias. Que as grandes indústrias não me escutem falar isso, porque senão vão brigar comigo, mas é a pura realidade, né? Então, também façam isso. Isso também é um jeito de você ter um consumo consciente. E façam essas reflexões, se é necessário vocês comprarem, qual a embalagem que eles estão vindo, né? Qual que é a embalagem que está sendo utilizada. E é isso. Dúvidas, perguntas, parabenizações, diálogos também. Se alguém tiver alguma dica também, por favor, coloquem aí nos comentários. E é isso, espero que tenham gostado e até mais. Tchau!